Nesse dia 24 de maio, há 285 anos, em 1738, John Wesley teve uma experiência de conversão genuína quando ele, ouvindo uma mensagem em um culto numa casa onde ele fora convidado para estar ali em Londres, ouvindo uma mensagem sobre Lutero, falando do livro de Romanos, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Wesley, então, a partir daquele dia, passou a crer somente em Jesus para a sua salvação. Mas detalhe, ele já era um pastor, ele já era um ministro ordenado pela Igreja da Inglaterra, ele recentemente havia estado nas Ilhas Americanas, mais precisamente na Geórgia, fazendo missões, esteve ali por 2 anos aproximadamente. Ele já era um homem de Deus, mas só depois dessa experiência é que ele passou verdadeiramente a crer em Jesus unicamente para a sua salvação, porque Wesley era o típico religioso, como muitas pessoas de hoje, que têm a aparência, mas por dentro elas não têm aquela fé verdadeira. Diante das adversidades da vida, elas se desesperam. Wesley já era um homem de Deus, ele tinha a aparência de piedade, mas negava a eficácia dela através das suas atitudes diante das adversidades, especialmente diante da morte. Quando ele esteve cara a cara com a morte, numa situação em um navio, voltando para Londres, ele percebeu que ele não era salvo, porque ele tinha medo da morte. E ele então viu cristãos moravianos louvando e adorando a Deus em meio àquela turbulência, aquela situação difícil nos mares, voltando para a Inglaterra. Perceba, Wesley tinha a aparência de um homem de Deus. Talvez você tenha essa boa aparência de um homem de Deus, mas por dentro falta-lhe vida espiritual, falta-lhe essa confiança plena em Jesus. Diante da adversidade, diante das dificuldades, você teme, você se desespera, você chega até a acreditar que vai para o inferno. Meu Deus, isso não é salvação, não há certeza de salvação. E a palavra de Deus diz que nós temos essa confiança em Deus, porque é Ele quem derrama em nossos corações o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Wesley naquela noite de 24 de maio de 1738. Ele recebeu o poder de Deus, foi derramado algo de Deus no seu coração e ele sentiu pela primeira vez, depois de muitos anos, nascido em uma família cristã, filho de pastores e de uma mãe exemplar, porque a mãe de Wesley foi muito importante na criação da família, com bases cristãs. Mas olha, mesmo com todo esse histórico de santidade, mesmo com todo esse histórico cristão, só aos 35 anos de idade, depois deste dia, desta noite, no dia 24 de maio de 1738, é que John Wesley sinceramente se converteu ao Senhor, porque agora uma nova onda de fé estava se expandindo sobre a Europa. Era essa certeza que apenas pela fé em Jesus você é salvo. Wesley fazia muitas obras e mesmo depois ele continuou fazendo obras. Ele é um exemplo de cristão no que diz respeito a obras, mas perceba, havia uma diferença, ele confiava muito nas obras. As obras vinham primeiro e a fé justificadora pela graça vinha depois. Por isso havia esses conflitos na sua alma. Muitos hoje, você talvez que me assiste agora, pode ter conflitos espirituais porque tem algo invertido na sua vida. Talvez você ainda não entendeu a justificação pela fé que nos traz paz com Deus. Você tem paz com Deus ou você vive uma vida cristã inquieta, mesmo que você seja um homem ou uma mulher de Deus, ainda que você esteja no altar, você tem algo dentro de você que te consome, meu querido. Pode ser que você ainda não entendeu o que Wesley entendeu em 24 de maio de 1738. Leia então a palavra de Deus, ore, tenha confiança de que é pela obra acabada na cruz que você é salvo. E a partir daí você terá prazer, alegria e paz com Deus. Se você não tem paz com Deus depois de uma vida entregue a Cristo, é porque você está confiando nas obras.
é porque você está vivendo uma vida de aparência. Meus amados, o cristianismo moderno, muito do que nós vimos hoje, não tem as suas raízes nesse cristianismo mais antigo. O que nós vemos hoje é muita mensagem para o ego, é muita mensagem para o homem e pouca mensagem sobre a cruz, pouca mensagem que diz às pessoas: vocês têm que morrer, vocês têm que renunciar, vocês têm que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Muitas pessoas, muitos cristãos modernos não suportam esta mensagem e quando ouvem esta mensagem, eles mudam de igreja, eles ficam com raiva, eles hoje até processam pastores. E não se assuste, isso não é algo moderno não, porque quando John Wesley esteve na Geórgia, ele experimentou algo parecido por causa de uma mulher que ele negou a Santa Ceia para ela, por causa que ela não estava, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Meu Deus, que problemão John Wesley arrumou na Geórgia, por causa da sua fé, da sua santidade, da sua pregação, porque naquele tempo havia muitas mensagens desse tipo e ainda assim haviam pessoas que não aceitavam. Hoje é muito mais abundante, as pessoas não querem aceitar uma vida de renúncia, não querem viver uma vida para Deus, eles estão vivendo para o pecado e morrendo para Deus. Há muitos cristãos vivos para o pecado e mortos para Deus, por isso estão fracassando, por isso a igreja está cheia, a igreja está bonita, mas falta poder, falta poder. Eu falo isso não só acusando outros, mas também da minha própria realidade. Eu vejo isso nas igrejas muitas das vezes, aonde eu vou pregar, na minha própria congregação, nós podemos identificar aqueles cristãos que têm aparência, mas nega-lhes a eficácia do poder de Deus. Eles vivem um cristianismo com raízes contrárias à palavra de Deus. Estes são aqueles que são levados por todo o ventre de doutrina e diante da adversidade, eles não têm certeza da salvação. Eles negam o Senhor. Ah, meu querido, muitos estão negando Jesus. Muitos estão negando Jesus nesse dia. E John Wesley teve essa experiência. Ele reconheceu que a fé dele era uma fé muito voltada para as obras. Não que as obras dele eram más, não, ele fazia boas obras, mas ele ainda não tinha aquela paz, ele ainda não tinha aquela alegria que ele encontrou entre os alemães. John Wesley encontrou essa fé genuína entre os alemães, entre os moravianos. Ele pessoalmente foi à Alemanha ter com os moravianos, com os luteranos, e ele viu essa fé. Ele queria até ficar lá, mas não podia, ele tinha que voltar para a Inglaterra, mas ele viu, ele aprendeu muito com os alemães sobre essa fé justificadora, ele via a alegria, ele via a sinceridade, porque ele vinha de um cristianismo institucionalizado da igreja anglicana, inglesa, e ele via muitos rituais e pouca vida espiritual. Nos dias de Wesley, a reforma já estava rolando há pouco mais de 200 anos, mas o cristianismo daquele período era um cristianismo, mesmo tendo a reforma, ainda muito intelectualizado. Estamos falando de uma época de grandes homens estudiosos, filósofos, no século XVIII, surgiram muitos homens importantes na ciência, na política, na filosofia, e no meio cristão surgiram homens como John Wesley, como George Whitefield e outros que trouxeram avivamento para aqueles dias, mas era um período de muito conhecimento, de um cristianismo muito intelectualizado, e havia pouco do poder de Deus. E John Wesley encontrou esse poder na Alemanha, essa sinceridade, esse fruto do Espírito, essa paz, essa alegria entre os alemães, e ele vai agora viver essa fé. A partir de 24 de maio, um novo John Wesley nasceu. Para a tristeza do inferno e para a alegria do céu, John Wesley se converteu. Oh, sim, digamos que ali ele se converteu aos 35 anos. Pastor que está me assistindo, talvez você ainda não se converteu. Missionário, talvez você ainda não se converteu. Sinto muito, mas faça uma autoanálise de si mesmo. Talvez você não se converteu. Você se convenceu. Ou você mesmo, cristão, independente se você é um obreiro,
Talvez você foi convencido pelas boas palavras de Deus, mas não se converteu. Não se converteu. Temos visto isso, muitos escandalizando e abandonando a fé, porque lá atrás achávamos que eles eram convertidos, mas não eram. Eles se convenceram de que a mensagem de Jesus era a mensagem de salvação, mas eles não absorveram aquilo, a alma deles não aplicou aquilo, eles não nasceram de novo. E aí, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. E John Wesley vivia uma vida de justiça semelhante à dos escribas e fariseus. Ele era como muitos dos ministros da sua época, a partir do momento em que ele teve essa experiência em seu coração aquecido. Glória a Deus por este dia, 24 de maio. Os metodistas celebram essa data com muita alegria, porque aqui nasceu esse John Wesley, que trouxe esse poderoso avivamento para a sua época, para a sua geração. E olha, e John Wesley, ele começou a pregar ao ar livre, algo que não era comum naquela época. George Whitefield, que ele apresentou essa nova modalidade de pregação, porque o Wesley era acostumado a pregar no templo. Ele era muito apegado à ordem da essência nos seus diários, no diário de John Wesley. Ele fala sobre isso com suas próprias palavras. Ele era tão apegado à ordem da essência do culto que era como se para ele, se alguém aceitasse a Cristo fora dos muros da igreja, era como se fosse pecado. Olha só o ponto, né, que a religião leva uma pessoa a achar que se algo está sendo feito diferente das normas da instituição, é como se aquilo fosse nulo, como se aquilo fosse pecado. Ele mesmo confessou isso. Ele estava tão acostumado com a ordem da essência do culto que para ele era algo muito estranho ter que pregar ao ar livre. E ele, relutante, foi a Bristol. George Whitefield lhe manda uma carta dizendo: venha para Bristol, venha John Wesley, você precisa ver o que está acontecendo aqui, venha. E ele vai relutando contra si mesmo, mas ele foi. E ali, olha, no dia 29 de março de 1739, George Whitefield lhe apresenta a pregação ao ar livre. Ele vai ver, né, ele pregando, e ele vai ter ali também uma experiência, e a partir dali, John Wesley começa a pregar ao ar livre, até porque as igrejas da Inglaterra estavam fechando as portas para ele, eles não estavam aceitando esse novo Wesley que nasceu no dia 24 de maio. E agora, olha só, ele vai pregar ao ar livre, com suas próprias palavras ele disse no dia 2 de abril, que no dia 1º de abril, na verdade, ele vai dizer, olha, que ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos e proclamarei nas estradas as boas novas da salvação, falando de uma pequena elevação do terreno junto à cidade. Preguei para cerca de 3.000 pessoas. Então Wesley está dizendo aqui que para ele era humilhante. Alguém que estava acostumado a pregar nos templos, agora para ele era algo humilhante estar nas ruas pregando, mas ele se humilhou a si mesmo e ele entendeu que Deus queria fazer algo e que aquelas pregações ao ar livre seriam, né, algo muito importante. E John Wesley e seus amigos empreenderam este grande ministério de pregação nas ruas, que para ele, olha, a princípio era algo humilhante, mas algo que ele seguiu por o resto da sua vida, e ele pregou em muitos lugares por toda a Inglaterra, Reino Unido, anunciando o evangelho nas ruas, e nos seus diários você vê com suas próprias palavras o poder de Deus. Muito do que as pessoas acham que é moderno, na verdade já é o que acontecia já em outras gerações, nos dias de Wesley mesmo. Ele escreve que enquanto ele estava pregando lá na rua, de repente pessoas caíam, começavam a tremer, caíam tremendo no chão, muitas caíam enquanto ele pregava, as pessoas tremendo e gritando, outras, né, gritando desesperadas, e você vê claramente manifestações externas do poder de Deus vindo sobre as pessoas enquanto John Wesley pregava. Ele escreve muito sobre essas experiências que ele viveu. Você acha nesse diário aí para comprar na internet, pesquisa aí Diário de John Wesley, estude a vida deste grande homem de Deus e você vai aprender muito com ele. A igreja do século 21 precisa aprender muito com esses grandes homens de Deus do passado, porque olha, há uma geração que não conhece o poder de Deus, há uma geração que está vivendo um cristianismo adulterado, e por que não dizer um cristianismo de aparência.
Uma geração que, como John Wesley, tem vergonha de falar de Jesus em público. Olha, eu prego em igrejas grandes, já preguei em sedes de ministérios, mas quando eu estou ali na rua pregando, muitas vezes para 2, 3 pessoas, ainda não ao nível de John Wesley, mas olha, é algo maravilhoso, é como se fosse a mesma coisa. É a mesma coisa. Pregue a tempo e fora de tempo, pregue o evangelho, meu querido. Sejamos homens e mulheres que tenhamos uma vida verdadeira diante de Deus, que o nosso coração esteja ardendo, não pelos palcos, pelos grandes templos, por dinheiro, por toda essa cachorrice que tem aí fora de política e essas coisas mundanas e indústria gospel e toda essa parnafernalha. Não há poder nisso, não tem nada de Deus nisso. O poder de Deus está em um coração totalmente entregue ao Espírito Santo, em uma fé que lhe traz paz e um amor pelos perdidos. O amor pelos perdidos, muito mais do que amor pela instituição. Tem pessoas que amam mais a instituição do que os perdidos. São como os escribas e fariseus. Amor pelas almas. Pregue a palavra de Deus, exerça o seu ministério, cante, louve, mas olha, tenha esse coração aquecido como o de John Wesley. Tenha esse coração aberto e compreenda que se você tem alguma crise espiritual, é porque talvez você ainda não se converteu. Você não tem paz. Tem gente que não tem paz com Deus. O ministério se tornou um fardo para ele. Ele não tem paz. Esse não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, quando falamos de John Wesley, estamos falando de uma grande referência, de um homem que certamente vale a pena seguir os seus conselhos e os seus caminhos, porque ele foi um exemplo de um homem de Deus que amou os perdidos e que mudou a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe nesse dia 24 de maio e que você também tenha o seu coração transformado pelo poder de Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.